Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer aquela pessoa que mais entende de eleição em Pernambuco, doutor Orlando Lemos. Primeiro, doutor Orlando, esse nome, que nome é esse? Meu nome, Orson Lemos, é porque meu pai, Orlando Lemos, Meu colega no Banco do Brasil. Isso, e minha mãe, Sônia, ele gosta da língua americana, e aí ele viu Orlando, Sônia, Orson, era o artista Orson Welles da época, e ele botou o nome do filho Orson Welles. Só tem dois no mundo, o senhor e seu Meu filho. filho, tive a coragem, passei 6 meses pensando, botei o nome do meu filho Orson também, porque eu acho que é uma continuação dessa inspiração do meu pai. Doutor Orson, quantos anos de Tribunal Regional Eleitoral? 20 anos como servidor, mais 5 eleições antes como mesário. Então, desde ser mesário até o diretor-geral, eu conheço todo o processo eleitoral. E como é que está a convocação dos mesários para a eleição de 3 de outubro? Iniciou-se agora em julho e vai até 3 de agosto a convocação, que é uma carta do juiz chamando você, o eleitor. Porém, agradecemos aqueles grandes eleitores que fazem a sua voluntariedade via o site do TRE ou pelo aplicativo da Título. E eles, assim, serão convocados também. Sempre damos preferência a convocar todos os mesários voluntários e depois vamos para a convocação, que é a obrigatoriedade. Na eleição passada, teve um cuidado muito grande, porque estava no auge da pandemia. Esse ano vai ter também álcool gel, vai ter tudo. O Tribunal Superior Eleitoral, através da sua junta médica, determinou há 2 semanas atrás em que todos os TREs do Brasil adquirissem para os mesários 3 máscaras por cada um e álcool gel para o eleitor e para o mesário. Então, todas as nossas sessões em Pernambuco, eles terão o álcool gel para que o eleitor possa se utilizar antes e depois da votação e todos os mesários estarão de máscara. Quantos mesários Pernambuco vai ter? Cada sessão são 4 mesários, 21 mil sessão, nós temos aproximadamente 88 mil. Mais 8 mil administradores, nós estamos falando numa convocação de 94 mil mesários e administradores de prédio. O mesário vota? Sim, o mesário vota e ele só faz aquela rodízio. São 4, sai uma vez, sai outra vez e deste ano os mesários poderão optar em votar na própria sessão que trabalhar. É porque o mesário está trabalhando, por exemplo, no Vasco da Gama e o lugar dele votar é em Boa Viagem, não dá tempo de ir voltar. Com o trânsito, às vezes não dá tempo. Por isso, na eleição geral, o TRE está oferecendo ao mesário que ele poderá transferir para o local de votação temporariamente apenas para o primeiro turno e segundo turno. Então, é mais uma vantagem que o mesário vai ter. Ele escolhe para votar onde trabalha. E o eleitor pode ir de camisa de candidato, de cap, de coisa, pode? Dia da eleição é aquele dia da grande festa. É um dia em que você obriga praticamente 7 milhões de pernambucanos vão às urnas. E aí a questão é, pode sim, ele pode estar no dia da eleição vestido, padronizado, com a confecção da sua camisa ou do seu boné, porque candidato não pode dar camisa e boné. Ele pode estar com bottom, uma bandeira, ele pode estar pintado, ele vai para a sessão eleitoral. A regra é, não se manifeste nem tente cooptar outros eleitores. Se você vai pacífico e silenciosamente para a sua sessão, vota e retorna, não há problema nenhum. O problema é quando você se encontra com outro colega, uma camisa igual a outra camisa, e aí vai se juntando, a aglomeração é proibido, sob pena de detenção. Então, é esse cuidado, não fique aglomerado, não peça votos, porque aí é crime eleitoral e você pode terminar o dia da eleição numa delegacia, num BO, e ser o candidato livre e solto, porque você fez o crime e não ele. E santinho pode? O santinho é até recomendável, leve para a cabine, sim, lá um pedaço de papel com a sequência da votação, porque a sequência atrapalha o tempo do eleitor e em seguida você vai estar lá trabalhando, votando com o seu santinho. Só não pode deixar o santinho na cabine de votação. Não, mas na rua pode distribuir? É crime distribuir santinho no dia da votação. Vai para cadeia. E agora o derrame de santinho é crime também. Você não pode chegar na porta de uma votação e jogar vários santinhos na porta, aí fica aquela sujeira toda. É crime eleitoral fazer isso. E o TRE está atento a isso, né? O TRE está atento. Na véspera, os policiais também ficam atentos. As pessoas podem ser detidas, que elas pagam os carros, saem circulando nos grandes colégios e jogando. E se for pego, ela vai ter que responder a processo.
Nessa eleição do dia 3 de outubro, Dois. qual vai ser a ordem para o eleitor? Vai votar em quê? Qual é a ordem? A eleição são 5 candidatos. E a ordem é deputado federal. É o primeiro. É o primeiro, com 4 números. Deputado estadual, 5 números. Senador, 3 números. Governador, 2 e presidente, 2. Esta é a ordem de votação. E temos uma novidade esse ano, João. Muitos eleitores, eles saem da urna dizendo assim, eu votei e não vi a foto do meu candidato. Quando você digita muito rápido o número e aperta a tecla confirma, não deu tempo de processar a foto da pessoa. Devido a isso, o Tribunal Superior Eleitoral colocou um dispositivo de 3 segundos. Quando você terminar de digitar e for apertar o confirma rápido, ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar depois que a foto ser aberta e aí é 3 segundos. Então, digita o número, 3 segundos, aperta a foto, confirma. Cada candidato terá isso aí para evitar que você saia da cabine dizendo eu votei e não apareceu a foto, meu voto foi para quem? Por isso, o TSE botou esse dispositivo a partir desta eleição. Com sua experiência, doutor Orson, quanto tempo o eleitor vai gastar para fazer esses votos todos? Um eleitor que chegue sabendo já de cor os seus números, ciente, no máximo 1 minuto. Um eleitor que precisa usar uma cola, lembrar um pouquinho, a média é de 1,5 minutos, podendo chegar a 2. Sabemos que tem eleitores que levam até 4 minutos. A própria urna, quando você fica parado no mesmo voto por mais de 30, 20 segundos, a urna dá um apito, pip. Só dizendo que você está demorando muito naquele voto. É apenas um alerta, não bloqueia, não suspende, é só um alerta. E para o mesário tem um terminal, ele vai dizer assim, eleitor, o senhor está demorando muito a votar. Porque se ele tiver atrapalhado, errar a voto, eu vou dizer porque ele se atrapalha, João. Ele chega tão fissurado em votar no governador ou no seu presidente, em que ele digita no primeiro voto 2 números, que é o número do governador, que é o número do presidente. Ao fazer isso, a foto não abre e ele fica olhando os pés na foto. Mas ele esquece de ler para a parte embaixo, tá? Voto de legenda. Ali está perguntando, se quiser voto de legenda, você vai confirmar. Então as pessoas se atrapalham porque elas vão sem a cola, sem a filazinha, começam votando na ordem de governador ou presidente e não aparece a foto. Então esse é um dos maiores fatores. E se ele apertar confirma, ele votou na legenda, não aparece foto em legenda. E quem é que pode entrar com o eleitor na urna? Eleitores que possuem dificuldades, não é dificuldades, deficiência, até um mal de Parkinson a pessoa pode ter, ou uma pessoa ser idosa, não conseguir locomover ou mexer bem. Qualquer eleitor que apresentar dificuldades, o mesário está autorizado a que ela entre na cabine de votação com a pessoa de sua confiança. Lembro que uma pessoa maior de idade, não vamos botar crianças para ajudar a votar. Muitos pais querem avós, querem ensinar o filhinho, o netinho. O que é que está acontecendo? O filhinho faz, pai, eu quero ver a foto de fulano. Não é o candidato do pai. Aí ele vai e mostra a foto de fulano. Aí o filho vai apertar, confirma. Aí o pai faz, ô mesário, dá para você votar porque meu filho votou errado. Não, é o seu voto, não é do filho. Não tem como votar. Sua experiência, doutor, dava um livro, não dava, com esses fatos todos? Muitas pessoas pedem para eu contar. Eu estou escrevendo. Está escrevendo. Quando eu me aposentar, os fatos e causos eleitorais vão sair. Deficiente visual pode votar? Deficiente visual, ele não só pode votar, como ele tem um novo mecanismo. Quando ele está informado para nós que ele é deficiente visual, na urna dele vai ter um fone de ouvido para ele. Então, ele não consegue ver, ele adapta o fone de ouvido, ele coloca e ele escuta. Agora o voto é para deputado, tantos números. Confirmou, agora o voto é para senador. Então, ajuda o deficiente. E para aqueles deficientes auditivos, o TSE, pela primeira vez, colocou Libras. Então, todos nós, independente de termos ou não, quando a gente for para a cabine, quando começar a votar, vai ter lá um bonequinho de Libras informando cada voto, cada número para auxiliar. Nós estamos cada vez mais aperfeiçoando a urna eletrônica. O senhor já recebeu as urnas? São quantas urnas em Pernambuco?
Nós temos, em média, no nosso parque, 24 mil urnas. Nós temos, em média, 21 mil sessões eleitorais. Cada sessão é uma urna, então iremos utilizar 21 mil. E o resto, Ócio? Contingência. Porque se ela quebrar ou houver algum travar, eu tenho outra para substituir. Então, nós vamos trabalhar com 21 mil urnas. Dessas 21 mil, 9 mil chegaram modelo novo. É igual? O modelo novo, o que é que ela é? Ela é um pouco mais compacta, mais alta e a disposição da tela é melhor para a sua visualização. Iremos trabalhar com mais de 14 mil urnas no modelo antigo, que é igual, o software. Vai ter também nela a questão da audição para o deficiente visual e vai ter também o Libras para deficientes auditivos. Nessas urnas, a única diferença é a formatação. Um processador das urnas novas são até mais rápidos, mas é a evolução das urnas. Pretendemos até a eleição de 24 trocar o parque completo até 2026. E com relação ao eleitor, o que é que o eleitor deve levar? O eleitor, ele tem que ter a consciência de comparecer à eleição. A abstenção só faz atrapalhar ao país. Ele deve ter essa vontade de atrapalhar. Ele deve levar a sua colinha. Baixe o e-título, é um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral em que ele tem local de votação, ele chama até o Uber, ele diz onde é que é o seu local. Chama o Uber? Também. Pode ser o 99, não? Também. É convênio Uber 99. Ele vai escolher lá as opções do aplicativo de Uber. Então, o e-título, ele tem ali o quê? O local de votação. Por que é importante saber isso, pessoal? Algumas escolas, depois da pandemia, fecharam. Nós trabalhamos na eleição com alguns locais temporários. E agora, pessoas me perguntam, a minha escola tal fechou, vou aonde? Abre o e-título. No e-título já está lá o local. E aí ele já sabe o endereço e o local. E com isso ele poderá até olhar o mapa, verificar onde é que é. Ele pode fazer muitas outras ações com o e-título. Onde é que estão essas urnas? As urnas, nós em Pernambuco, nós dividimos o estado em 18 polos. Polo Palmares, Polo Igaraçu, Polo Petrolândia, Petrolina. Cada polo tem uma região. Então, as urnas de Petrolina, elas guardam Diafrânio, Lagoa Grande, ali São Francisco, Cabrobó, estão naquela região. Aqui em Recife concentra o maior número de urnas. Nós temos no nosso polo aqui aproximadamente 10 mil urnas. Fica num bonjinho, um depósito muito grande. Segurança grande? Segurança 24 horas. Nós temos que ter segurança. Também que quem roubar uma urna vai vender aonde? Não tem shopping, não tem mercado, nem tem compra para fazer isso. Então, ele não vai levar nada, a não ser um processo criminal muito grande. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Austin Lemos, que é diretor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Doutor Austin, o senhor é quem mais entende do assunto. A urna eletrônica é segura? Seguro e confiável há 26 anos, com evoluções constantes, apesar de sempre sofrermos em todas as eleições a desconfiança de alguns e alguns até fazendo desde da eleição até campanhas contra a urna. Algo que não deveria existir, que é uma coisa brasileira, criada pelo Brasil e exportada para o mundo todo. Inclusive, tem gente defendendo o voto impresso, que é regredir anos, né? O voto impresso é uma regressão tremenda. Para quem conhece o voto impresso, eu fui mesário no voto impresso. Eu contava voto lá no português, lá no esporte, naquela confusão daquelas planilhas. Eu também. E era uma bagunça enorme. E ali, para trocar de célula, era a coisa mais fácil do mundo. Bastava um voto nulo, voto em branco, que alguém com a canetinha às vezes preenchia, marcando um X onde ninguém tinha escolhido. Então, é uma regressão. Mas o que eu tenho percebido é que cada eleição aumenta esse pedido. Para você ter uma ideia, em 2010 foi sancionado pelo Congresso uma lei com voto em trânsito. Com voto impresso. Em 2010, precisou naquela época o Supremo tornar inconstitucional essa lei. E daí por diante, 2010 para cá, vem crescendo, eleição após eleição, os mesmos pedidos, independente de quem seja o candidato.
qual é a ideia do atual TRE de anunciar o resultado? Que horas? O resultado, até porque na eleição passada foi um problema de transmissão, o Tribunal Superior Eleitoral ele concentrou toda a totalização no TSE. E quando 5.600 cidades mandaram os dados, o sistema travou. Isso, o TSE comprou mais equipamentos e esses equipamentos estão prometendo que serão mais rápido para contabilizar. 5 horas vai terminar a eleição, porque este ano é diferente. O que acontece? Todo o país vai estar num único fuso horário. Antigamente era assim, Noronha começava a eleição às 7 da manhã, horário local. O Acre começava a eleição às 9 da manhã, horário local. 9 não, às 10, porque tem esse fuso horário. E no final, quando dava 5 horas, a grande maioria estava entregando o resultado. Noronha mandava o resultado às 4 da tarde. Acre mandava o resultado às 7 da noite. E isso gerava confusões e deslei de atendimento. E acusação, né? Porque dizia que demorou a chegar para ter mutreta, né? Agora não. Quando der 8 horas, não importa. Em Noronha será 9, no Acre será 6 da manhã, vai estar começando a eleição simultânea. Para que todo o país termine às 5 da tarde, horário de Brasília, e os resultados possam convergir. Nós estamos esperando que, não havendo nenhum problema de processamentos, nosso estado leva em torno de 3 horas sempre para transmitir tudo. O que é transmitir? Daquela urna saiu o flashcard e ia ter um cartório eleitoral mais próximo e era transmitir para o TRE e para o TSE. Essa transmissão nós levamos em torno de 3 horas. Então, 5, 8 da noite, a transmissão vindo. A provisão nossa é que 9 da noite já tenhamos um panorama de transmissão, onde já vamos estar sabendo se vai estar indo para segundo turno ou para primeiro. E no máximo 10 horas, resultado completo é a nosso planejamento. Agora, o recurso, vamos dizer que um candidato a deputado esperava ser eleito e não ficou nem entre os suplentes. Esse recurso ele pode apresentar até quando? Uma vez que seja publicado, que é ali uma publicação do resultado, todo candidato tem 3 dias para contestar o pleito. Esse prazo sempre existiu e, para o seu conhecimento, todas as eleições tem alguém contestando. É que depende do tipo do candidato, se é muito conhecido ou não, é que a imprensa dá notoriedade. Mas todas as eleições sempre aparece um candidato, olha, eu não gostei, eu tive pouca votação, e nós sempre processamos e damos a devida resposta para qualquer um dos recursos que venham a ser ingressados. Doutor, agora é um problema pessoal meu. Quem é que eu posso entrevistar aqui no meu programa? Propaganda eleitoral, nós estamos agora entrando nessa seara. 20 de julho começou as convenções, elas vão até dia 5 de agosto. De 20 de julho a 5 de agosto. É agora essa semana, né? Exatamente, é agora essa semana. Não pode ter entrevista nenhuma. Os partidos estão em convenções, escolhendo-se, tornando oficial. E se a convenção é dia 25, ele já pode registrar. Se a convenção é dia 28, já pode registrar. Então, ninguém mais pode dizer sou pré-candidato, agora é candidato. No momento que entra em candidato, todos têm que ter os mesmos direitos. Então, usar um programa do seu porte, todos vão querer. Então, para isso, a regra existe para estar em igualdade. Qual é a igualdade? É que, uma vez feitas as convenções, para entrevistas e debates, a regra que está na 9.504 ou na resolução 23.610, ela diz o seguinte, em que os partidos que têm representação no Congresso, acima de 5 candidatos, eles têm o mesmo direito daqueles que têm 50 candidatos. Mesmo tempo, tudo. Mesmo tempo e tudo. Então, você terá que montar uma grade e verificar, o candidato A, B, C e D, eles têm representatividade. Então, eles têm que estar nessa grade. O candidato EF não tem. Aí é uma deliberação de cada programa dizer assim, eu vou convidar todos ou vou convidar só os que tiverem a representatividade como está na resolução 23.610. E aí você dando tempos iguais, mesmo sendo dias diferentes. Entrevistas podem ser dias diferentes. Debate presume ser no mesmo dia com as mesmas condições. Uma vez que eles assinem, porque você tem que notificar eles vão concordar com o quê? O tempo, o direito de resposta, porque pode ser que eu seja o primeiro programa. Eu não quero ser o primeiro, eu quero ser o último. Aí você faz sorteio, cada regra, vocês da emissoras podem criar e se eles assinarem, é lei entre si. O senhor teve uma reunião ontem com os coordenadores de campanha para cuidar disso, foi? Exatamente. Nós estamos em constantes reuniões, não só reuniões, eu tive reunião com todas as emissoras,
Nós reunimos com todas as 7 emissoras de Pernambuco, já dividimos os blocos de horário político. Tive reuniões junto com o desembargador André, que fomos ao interior, com todos os juízes eleitorais. Já começamos reuniões com a Polícia Militar, com os comandantes das regiões também. Nós estamos fazendo reuniões separadas. E também com os partidos políticos. Por quê? Os partidos políticos sempre têm dúvida de registro. Como as convenções iniciaram, eles têm que entender. Porque o registro hoje em dia não é mais ter que ir pessoalmente ao TRE entregar o folha. É tudo online. É o Candex enviando para o CANDE. É um sistema externo do CANDE enviando para o sistema de candidaturas eleitorais do TSE. Então, nós explicamos também para eles essas regras. Ô, Tolo, o senhor vai colocar em locais de grande movimento urnas eleitorais para que as pessoas possam aprender como? É um trabalho muito difícil. Todo cartório eleitoral, ele possui uma urna já para a pessoa votar. E quando chega nessa época, a Escola Judiciária Eleitoral, ela já fez esse trabalho até antes. Ela levou nas escolas, nas comunidades, e durante a eleição eu não tenho mais tempo para fazer isso, porque nossa equipe é pequena. Ou eu preparo, ou eu vou fazer. Mas mesmo assim, nós continuamos ainda levando em alguns locais com a Escola Judiciária Eleitoral para que as pessoas aprendam a votar. Vamos acertar uma coisa. Então, na véspera da eleição, o senhor vem aqui no programa com a urna para mostrar como é, tá certo? Já está na minha sala, já requisitei a urna, porque eu sei que nessa época todo mundo pede, já estou com ela na minha sala, modelo novo, para podermos assim, e isso é fundamental você estar fazendo, explicar ao eleitor a sequência, como votar, como anular, não como anular, mas como corrigir, porque às vezes a pessoa digita errado e agora? Corrige, para a pessoa ter o pleno conhecimento dela. É fundamental esse seu convite e eu aceito. Alguma novidade para o voto em trânsito, doutor? Sim, o voto em trânsito está agora nesse período, João. Ele começou dia 18 de julho e ele vai até 18 de agosto, onde qualquer eleitor no país que já saiba nesta data que no dia da eleição ele estará fora do seu domicílio eleitoral. Então, eu sou um eleitor de Recife. Eita, vou estar viajando. Eu vou estar no Rio de Janeiro. Se ele sabe... E se eu estiver em Nova York? Aí não é possível. Não no é possível. Exterior, não é possível voto em trânsito no exterior. Porém, quem tem o voto no exterior em Nova York e sabe que vai estar no Brasil, aí ele pede para transferir nesse período de agora 18. É uma coisa presencial. Ele Agora, tem que ter no um cartório. exterior só vota para presidente, né? Só vota para presidente. Mas se ele optar estar no Brasil para votar, ele vai votar só para presidente. Porém, os eleitores que estão no Brasil, vamos supor, o eleitor do Rio de Janeiro vai estar em Recife, ele pode votar para presidente. Mas o eleitor que é lá de Arco Verde e vai estar em Recife, ele vota completo. Ele pede para transferir o título para Recife, nós vamos transferir para aquele dia e ele vai poder votar para governador, deputado, senadores e presidente, porque ele está dentro do estado dele. Olha, e o Exército ajuda na eleição, porque o general Richard, comandante militar nordeste, esteve lá reunido com o doutor André. O Richard, nosso grande companheiro, amigo, esteve lá com o doutor André. Eu também estive lá no quartel, numa reunião do TSE com o Nordeste. Porém, Pernambuco, tradicionalmente, nunca utilizou o Exército nas urnas eletrônicas. Nunca. Já houve, antes de urna eletrônica, o Exército nas ruas de Pernambuco. Porém, nunca utilizamos. Por quê? A Polícia Militar do Estado coloca 22 mil homens na rua e dá a segurança... E algumas mulheres, não é só homem, não. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Eles estão na rua, no dia da eleição, desde a sexta-feira, protegendo as urnas nos locais de votação até o dia da eleição. Então, nosso Estado, tradicionalmente, não usa o Exército. E o Exército é sempre utilizado no Rio Grande do Norte, Paraíba, nossos vizinhos utilizam, mas nós nunca utilizamos. Agora, pessoalmente, o senhor não está preocupado com essa violência na eleição? Porque amigos, parentes estão brigados, porque cada um é de um lado e estamos tendo, inclusive, eventos policiais. Lhe preocupa? Eu, particularmente, e peço aqui à população que analise isso. Eu percebo que as pessoas são mais afoitas nas redes sociais. Quando se encontram presencialmente, são calmos. Isso é frouxidão, porque todo mundo é valente na rede social. É valente, é bonito, né? Então, a minoria, essa minoria é que ela que vai. Então, eu estou supondo que alguns comícios, algumas carreatas vão ter embates pontuais. Mas a população, quando se encontra
onde se escreve mal. Família, briga. Quando tem um aniversário, caladinho. Às vezes tem aquele afoito que fala e começa a confusão. Então, fazer como minha família, no aniversário, no encontro, ninguém fala de política. Vamos falar de coisas boas, porque a sociedade precisa evoluir e crescer. Precisamos aprender a apoiar presidentes, governadores, independente de ter sido a minha escolha ou não. A última pergunta, o que é proibido a partir de hoje? É proibido carro de som, pintar muro, faixas na rua, cartazes na rua, é proibido esse Outdoor. Outdoor está proibido também. A bandeira pode ser colocada na calçada às 6 da manhã e retirada às 22 horas todos os dias. Isso gera um bocado de emprego. Viu? Gera emprego também, economia. Não pode botar santinho na padaria, na farmácia, na borracharia. São locais públicos, é proibido também. Não pode derramar santinho na rua. Então, as regras de propaganda, elas tendem a tornar igual o pleito. Por isso, teve que haver essas proibições. Mas você, eleitor na internet, pode... Cuidado, difamação, calúnia é crime. E na internet, você, eleitor, pode ganhar um processo criminal também. Nós queremos agradecer ao doutor Otto Leão por esse show que ele deu, contando tudo sobre a eleição que acontece 3 de outubro, né? 2 de outubro. 2 de outubro em todo o estado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.